Os adventistas estão em pecado. É isso mesmo. Hoje vamos reagir a um vídeo do Caio Modesto, onde ele afirma que os adventistas estão em pecado. Comenta e se inscreva e bora para mais um vídeo. Os adventistas estão em pecado. Se um adventista te disser que o sábado deve ser guardado porque na Bíblia diz que é um estatuto perpétuo, pergunte a ele sobre a circuncisão e também sobre as festas dos pães ázimos. Esse primeiro argumento dele não faz sentido nenhum quando nós estudamos a Bíblia de uma forma séria. Existe uma grande diferença entre a lei moral e a lei cerimonial. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 31, no versículo 18, que diz o seguinte: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Esses mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus é a expressão e a revelação do seu caráter. Por esse motivo, essa lei foi colocada dentro da Arca da Aliança. Já as leis cerimoniais foram colocadas fora da Arca da Aliança, porque apontavam para Cristo e se cumpriram em Cristo. Então existe essa grande diferença entre a lei moral, que é os 10 mandamentos, e as leis cerimoniais de sacrifícios de animais que apontavam para Jesus e que se cumpriram em Jesus, como eu mencionei. Mas vamos continuar aqui porque ele ainda vai apresentar alguns outros argumentos. Porque a Bíblia usa a mesma expressão perpétuo para essas práticas em Gênesis 17 e Êxodo 12, mas nenhum adventista faz isso hoje. Perpétuo, no contexto da lei, significa enquanto durar a aliança. Se a circuncisão passou, por que o sábado, que era o sinal da mesma aliança mosaica, ainda seria obrigatório para nós? Esse segundo ponto, apresentado por ele, também não faz sentido nenhum quando analisamos a Bíblia de uma forma séria. O próprio apóstolo Paulo, que ele acha que aboliu a lei, ele encerra esse assunto dizendo o seguinte, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 19. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Você percebe que o apóstolo Paulo ele faz uma grande diferença entre a circuncisão, que é algo que o Caio Modesto apresentou no seu vídeo, e a lei de Deus. A circuncisão não importa, não interessa. Mas o que importa, diz o apóstolo Paulo, é obedecer aos mandamentos de Deus. E se o sábado ele passou, como foi mencionado no vídeo do Caio Modesto, por que que no livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 23, o profeta disse o seguinte: Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Eu acho que essa parte da Bíblia dele está rasgada, ela não existe. Porque o profeta Isaías, falando sobre o futuro, sobre depois que Jesus voltou, ele diz que de um sábado ao outro, toda a carne virá adorar ao Senhor. Agora, para a gente poder completar, vamos ver o último argumento utilizado pelo Caio Modesto. A Bíblia diz: quem guarda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Esse texto que ele utiliza, de Tiago 2,10, só reforça ainda mais que a lei de Deus é imutável. Você percebe que ele leu um verso isolado? Ele se esqueceu de ler o versículo 11, que diz o seguinte: Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Você percebe que aqui o apóstolo Tiago está falando sobre os 10 mandamentos e não sobre circuncisão, sobre leis cerimoniais, mas ele faz essa menção dizendo: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado, transgressor de toda a lei. Porque o mesmo Deus que disse para não matar, também é o mesmo que disse para não roubar, para não adulterar. Da mesma maneira, o mesmo Deus que disse para não matar, para não roubar, também disse para guardar o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus. É por isso que o apóstolo Tiago ele deixa muito claro:
Não adianta guardar 2, 3 mandamentos ou escolher os mandamentos que eu quero guardar e tropeçar em um só ponto, porque você vem ser transgressor de toda a lei. Isso é um texto que reforça ainda mais a imutabilidade da lei de Deus, que é algo imutável. Ele tentou utilizar esse versículo isolado de Tiago para tentar dizer que isso aqui não se trata dos 10 mandamentos, isso aqui se trata de outros tipos de lei, quando na verdade não. O apóstolo está dizendo exatamente o contrário. Aqui está falando sobre os 10 mandamentos. Aqui o apóstolo Tiago está provando que os 10 mandamentos são válidos e quebrar qualquer um desses mandamentos te faz transgressor da lei de Deus. Como diz a palavra do Senhor, o pecado é a transgressão da lei. Aqui o Caio chegou à conclusão de que os adventistas estão em pecado porque guardam o sábado. Mas todos os pontos que ele mencionou foram desmentidos nesse vídeo. Você percebe que não tem base bíblica para dizer que os adventistas estão em pecado por guardar o sábado. Porque em nenhum momento as escrituras diz que guardar o sábado é pecado. Pelo contrário, lá em Gênesis, ainda quando não existia judeu, não existia nacionalidade, somente Adão e Eva, Deus instituiu o sábado, ele abençoou, ele santificou, ele descansou nesse dia, porque ele nos quis dar o exemplo. O sábado foi estabelecido no Éden, e não há mentira o que conta por aí, que o sábado foi dado para judeu. Por essa razão, eu acredito que os argumentos apresentados pelo Caio Modesto são insuficientes para dizer que os adventistas estão pecando por guardar o sábado. Deixe seu comentário logo abaixo desse vídeo, eu vou ler os comentários mais interessantes, vou estar respondendo. E não se esqueça também de se inscrever no canal, porque toda quinta-feira, às 7h30 da noite, nós teremos vídeos aqui. Então se inscreva para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos. Eu me chamo Thiago e você está no canal Anunciando as Escrituras. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.